Oi, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Semana passada eu falei que ia voltar para fazer o tour e acabei não voltando nada e, e aí só choveu na semana, eu também não vi na semana, então eu vim hoje para fazer o tour completo por essa casa. E aí eu fui dar uma olhadinha qual foi o último tour que a gente fez. Eu falei que foi em setembro, mas foi no comecinho de outubro o último tour que a gente fez. Então tem bastante coisa aqui para eu mostrar para vocês e vamos conversando enquanto eu vou mostrando. Eu vou iniciar de novo daqui, que eu quero mostrar lá para vocês e falar que eu acho que eu vou dividir em duas partes, porque ficar a parte aqui de cima e depois a parte lá de baixo, para o vídeo não ficar muito longo e aí vocês não se cansarem, né, de escutar e perder algum detalhe. Então, no último tour a gente sempre começava aqui por fora, né, mostrando, eu sempre começava daqui, como eu disse no último vídeo. O Manuel não vai gravar comigo novamente, porque ele tá trabalhando. E então eu mesmo vou gravar e mostrar pra vocês que no último vídeo a gente tava com esse muro inacabado aqui. Ainda não tá 100% porque falta essa coluna, mas aqui já foi terminado o muro. E se vocês olharem ali também, já tem janelas em quase todos os cômodos, porque essa janela aqui do closet, cadê? Eu esqueci de comprar a pedra, aí eles não instalaram a janela. Mas os outros quartos todos já tem janela. E lá atrás também era um buraco e agora já tá fechado, que é o muro, né, da área externa, o muro da piscina. De pintura, eles fizeram a preparação da casa, que é o branco, e já entraram com na verdade, a massa branca é a niveladora e o cinza é a preparação, que é a cor real que vai ficar a casa. Então lá em cima vai ficar um cinza mais escuro, aqui embaixo vai ficar um cinza mais claro. Aqui na fachada, o Manuel fez esse detalhe aqui, que eu deixei uns vídeos, daqueles vídeos curtos, mostrando como que ele fez. Esse detalhe aqui, ele foi feito de placas de GPS, né, que é o famoso isopor. Então, essa parte aqui, o Manuel que fez, e com isopor, com uma tela protetora e a argamassa C3. Aqui também na fachada vocês podem ver a nossa porta e a película de vidro. Essa película, gente, tá sem vidro lá em cima, porque aqui, tá vendo aqui? Vou tirar o dedo, lá onde tá branco, deu uma diferença. A parede estava torta, então deu um buraco de mais ou menos 15 centímetros. A Manuel teve que fechar esse buraco. Usamos também a técnica de isopor. Tem uns videozinhos curtos aí mostrando direitinho como é que foi feito. Usamos a técnica de isopor para fechar esse buraco. E agora estamos esperando, né, quando o rapaz vier pôr a porta, ele termina de colocar o vidro. Aqui tá essa sujeira aqui, porque o Manuel tava limpando lá embaixo. E, gente, já foi um caminhão semana passada e a moça não poderia vir aqui terminar de limpar. E aí ficou mais essa viagem de madeira para ir, e é toda semana. Isso daqui é tirar dessa madeira quase toda semana. Então sempre a gente tá com essa sujeirinha aqui. Mas aqui o jardim já tá pronto, tá num nível legal. Tirando essa sujeira, eu já vou providenciar a nossa grama para pôr aqui, para ela já ir ficando bonitinha. E aqui nós já fizemos o bloquete, que é a calçada da casa, né? Esse padrão é obrigatório, todas as casas têm aqui no condomínio. E aí a única coisa que eu queria mostrar aqui vai graminha. Essa parte tem que ficar sempre aí grama, que é o padrão do condomínio. E aqui afundou, porque não foi travado, né? A gente chama de bloco intertravado. Aí é como um trava o outro. E aí como a última fileira não foi travada, porque daqui lá a gente vai pôr o piso, né? O acabamento, aí choveu, saiu a areia de baixo e afundou. Mas aí a gente já vai providenciar, né, a gente já tá pensando como é que a gente vai travar isso até a gente colocar essa areia lá embaixo.
esse acabamento, né, do piso lá pra baixo. Lembra que eu falei pra vocês de serviços que o Manuel tá fazendo, né? Isso tudo aqui, gente, ó, aqui tava faltando uma coluninha toda elétrica da casa. Aqui tinha fios espalhados. O Manuel regularizou toda a elétrica. Aqui não vai dar pra mostrar porque tem areia em cima, mas é aquela caixa de esgoto de água pluvial, né? Lembra que ela tava bem saltada? E eu falei que era perigoso, tá? O Manuel nivelou ela e consertou. Aqui, essas colunas também não tinha. O Manuel encheu elas e já rebocou. E esse acabamento dessa parte aqui também não tinha. O Manuel que colocou o bloquinho ali, porque senão quando a gente pôr o piso e jogar água para lavar, vai cair água para cá. Então todo esse serviço foi deixado para trás. Eles não fizeram todo esse serviço. E aí, como a gente rescindiu com eles, que eu expliquei lá no vídeo anterior, o Manuel que acabou fazendo. E aqui, futuramente, o material já tá até aí, mas como choveu bastante, a gente vai fazer a textura, que eu vou mostrar lá pra vocês como é que vai ser a textura. Então aqui a gente vai fazer a textura e colocar a pedra pra dar o acabamento. Gente, lá embaixo continua a maior bagunça. É isso que o Manuel tá fazendo no momento, limpando lá embaixo, pra gente organizar as coisas, pra retirar mais madeira. Mas eu acho que eu vou lá mostrar pra vocês o tanto de madeira que ainda tem pra sair lá de baixo. Que eu falei das madeiras que estão ali. Olha o tanto... Ui, tem que tomar cuidado porque tem areia. Mas o tanto de madeira que ainda tem aqui pra baixo. Olha. Todas essas formas, essas madeiras, ela tem que sair. A gente tem que tirar isso aqui, tem que limpar. E aí, como o Manuel tá trabalhando sozinho, ele tá fazendo aos poucos. Então, por isso aquela bagunça lá da frente, ela sempre vai tendo. Porque a gente não tem muito espaço, então a gente faz aquela bagunça, a mulher vem, retira a madeira. E aí, depois que desocupou o espaço, o Manuel vai tirando de novo aos poucos. Lembrando que ele tem o trabalho dele, né? Então, ele trabalha aqui extra. Por isso que nunca dá pra fazer tudo de uma vez só. Mas a gente ainda acha melhor do que ficar pagando o pessoal, que também não iria dar na mesma, porque eles não estavam trabalhando, né? Eles não estavam fazendo. Aqui na garagem, falei que não ia mostrar, tô mostrando. Todo esse reboco, gente, tudo isso daqui. O reboco dessas paredes, o reboco dessa, o Manuel que fez. E aí aos poucos a gente precisa tirar a escora da escada. Aí aos poucos ele vai tirando e vai tampando os buracos e vai terminando o reboco. A gente ainda não decidiu o que vai fazer aqui, se vai descer a laje aqui ou se vai fazer que nem a gente fez ali fora de isopor. Ou se vai descer e fazer de drywall. E aqui também a gente ainda não decidiu se vai pôr textura, se vai pintar. A gente não sabe. Mas aqui vai ser o último lugar, porque não sei se eu falei no último vídeo, o esgoto daqui de baixo tá errado. Ele tá todo errado. E a gente vai precisar refazer. Então essa parte aqui, ela vai ser a última mesmo. Que a gente primeiro vai ter que refazer esse esgoto, fazer o teste, pra depois a gente fechar o forro aqui. Aí eu volto e conto pra vocês que técnica que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar aqui desse lado pra vocês, porque nós tivemos essa ideia desse corredor. Aqui lembra que eu falei, né? Que o Manuel tá pondo esse bloquinho aqui pra água não cair pra lá, né? Opcional. Poderia ou não colocar, a gente preferiu colocar. Aqui nessa lateral, lembra esse corredor que ele foi adicionado? A gente, inicialmente, ia colocar um portãozinho aqui. E aí depois eu pensei, né, o portãozinho ia ficar mais caro. E eu vi ali do vizinho, na verdade, e falei, amor, por que a gente não faz uma floreira aqui? Porque aí a gente coloca umas árvores altas e vai fechar o acesso, né, pra entrada e saída de animais, mesmo que a gente pensa, porque os meus cachorros, eles vão ficar aqui e não gasta dinheiro com o portãozinho, né? Aí o Manuel gostou da ideia, já começou a fazer aqui. E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Vim com a fiada do bloquinho até lá, pra na hora que a gente, como aqui vai ser guarda-corpo,
na hora que a gente lavar aqui, não cair lá pro lado do vizinho, né? E aí eu já vou mostrar aqui pra vocês que desse corredor a gente já fez a escada. Essa escada foi uma escada assim bem discutida, porque depois a gente tinha essa escada no projeto, depois eu não queria mais fazer essa escada, que eu achava ela uma bobagem, mas a gente não podia mais tirar ela. Então essa escada, se a gente descer aqui, a gente sai lá na garagem coberta. As minhas duas garagens são cobertas, né? Mas na garagem subterrânea. E aí, essa escada a gente pagou pro rapaz fazer, a primeira equipe fez a estrutura, e aí a gente rescindiu com eles. Depois a gente pagou para uma outra equipe fazer a concretagem. E aí a gente desce aqui, sai aqui na garagem lá onde eu mostrei para vocês o buracão. Aí eu subi a escada que a gente sai lá da garagem, a gente sobe, a gente tá na porta da cozinha. E como eu disse pra vocês, aqui que eu vou colocar um portãozinho. E os cachorros podem ficar por aqui, por isso que lá vai ser fechado. Aí aqui a gente já entra na cozinha, gente. Tá muito bagunçada. Como eu disse pra vocês, eu tenho vindo pouco pra cá. E quando eu venho eu não consigo fazer muitos esforços. Não tô mais naquela vibe de pereirão. Cansei pra subir escada. Então, a maioria das coisas eu deixo por conta do Manuel. E ele foca mais em trabalhar do que em arrumar, né? Mas aqui, uma novidade é esse buraco. A gente resolveu fazer uma porta. Deixa eu sair ali para mostrar para vocês. Porque no nosso projeto, a nossa porta de entrada é essa daqui só. E se vocês notarem, não tem cobertura. E aí eu pensei, gente, a nossa garagem é aqui, eu vou deixar o carro aqui, vou entrar por aqui na chuva. E aí eu falei, amor, vamos abrir essa porta. Aí meu marido, né, como não é uma parede estrutural, não é uma parede, não é uma coluna, nem nada, a gente pode fazer isso. Aí meu marido abriu a porta. Essa é uma das portas também que a gente já comprou, tá esperando chegar. Ele abriu essa porta que agora sai de dentro dessa garagem e entra direto aqui na porta da sala. Então agora a nossa sala tem duas portas. Eu acho que essa daqui vai ser a mais utilizada, mas como aquela ali já estava feita, não íamos tampar. E também porque é a cara da casa, né? Ali em cima tem uma casa que não tem uma porta na frente, eu acho bem estranho. Então, a cara da casa eu acho que tem que ter porta. Então agora nós temos duas portas de entrada. Aqui embaixo, deixa eu lembrar isso. No último tour, a gente não tinha o gesso e nem tinha descido as pinturas. Então aqui a gente fechou, né, o corredor aqui, que era um teto exposto, né? Não tinha o gesso. E a gente já aproveitou e começou a dar uma mão de tinta. E o Manuel já começou até dar uma mexida na escada, porque ele tá passando massa niveladora. Porque aqui nessa parte de baixo já decidi, vai ser pintura ou gesso, não vai ser piso, né? Então, a gente quer fazer a escada de pedra, esse pedra é muito caro, e daí a gente decidiu, vai ser só pedra em cima e um acabamento embaixo. Então, o Manuel já tá fazendo a massa niveladora para deixar lisinho, para depois a gente vir com uma pintura, um cimento queimado, alguma coisa do tipo. Esses pisos são daqui de dentro. A princípio, a gente tinha comprado eles lá para fora, mas eu mudei de planos. Quando lá fora estiver pronto, eu mostro para vocês o que vai ser. Aí, esses pisos vão ficar aqui para dentro. Toda a elétrica tá pronta. Né, os fios todos passados. Aqui embaixo eu acho que o pessoal já tinha passado, mas nós temos algumas tomadas. Aqui é o quarto da bagunça, né? O quarto térreo aqui de baixo, ele tá sendo usado para bagunça. E aí, como eu disse, a gente já tem janelas em todos os quartos. E neste quarto, gente, houve um equívoco. Eu chamava esse quarto de quarto. E aí, o rapaz... E lá em cima eu chamava de escritório. E aí, o rapaz... Quando ele veio, eu falei, meça a janela do escritório. Ele achou que aqui seria um escritório. Então, essa janela é uma janela comum.
Ela não tem persiana. E aí já tava aqui, eu falei, deixa assim mesmo, depois a gente coloca uma cortina, uma persiana, mas ficou dessa forma mesmo. Aí aqui esse banheiro também, a única coisa que tem é a janela. Aqui a gente precisa furar o nicho, que não foi furado. O Manuel possivelmente faz isso essa semana, porque aqueles pisos estão lá fora, vão vir aqui pra dentro, pra ele já começar a pôr os pisos aqui. E essa paredinha, porque o nosso lavabo ele é separado. Aqui vai a porta do quarto, que é separado do lavabo. Então, no lavabo, a gente acabou colocando esse daqui, que é o dos banheiros lá de cima. Gente, eu comprei... Não quis... Ah, não tá sem luz. Não quis... eu comprei tanto desse pisozinho, mas tanto, que agora a casa inteira, tudo que é de detalhe, vai nele. Porque eu não sei que cálculo que eu fiz... E comprei muito, mas esse inicialmente aqui seria de outra cor. Mas como tá aí, nós vamos usar aqui e ainda vamos usar lá dentro. Aí aqui sai para a sala, não temos atualização. E na cozinha, a atualização é a estrutura da ilha. Aqui no meio a gente tem uma ilha e vai uma pedra em cima, que também já foi pedida, ela deve chegar na próxima semana. E... aí aqui, Manuel fez a ilha, fez a estrutura do sócolo para o armário. E do lado de cá, Manuel também fez a estrutura do sócolo para o armário. Gente, eu volto a dizer, aqui tá sendo praticamente a nossa casa. A gente vem, passa o final de semana aqui e na semana o Manuel fica aqui, com comida, com marmita, com lanche. Então, você vê, tem micro-ondas, tem geladeira, tem cadeira, tudo fora do lugar. Mas se eu esperasse ficar tudo no lugar, eu nunca ia fazer esse tour. Então, tô fazendo o tour para vocês verem na bagunça mesmo. E essa porta, como a gente tá em junho, hoje é dia 27 de junho, tá muito frio. Então, o Manuel fechou todas as portas. Ó, aqui... tem essa madeira que fecha essa porta, lá tá fechado, aquela madeira fecha aquela porta, pra gente continuar a ficar aqui, a gente conseguir ficar aqui dentro. Porque, ó, agora a tarde já tá caindo e eu já tô de blusa, já tá esfriando. E então o Manuel fez essa gambiarra pra gente conseguir ficar aqui até mais tarde, né? Aqui na área gourmet, gente, essa hora é a hora mais linda do dia, a hora dourada. Aqui na área gourmet, a gente pôs o forro faz 15 dias, nem isso. Então ainda não deu tempo do Manuel lixar e pintar, mas o Manuel já tinha começado a regular as paredes. Aqui eles tinham feito reboco mas ele começou a regular, né? Passar essa massa niveladora. Eu acho que aqui ele vai fazer cimento queimado. Aqui é a área do Manuel, gente. Ele que é churrasqueira, ele que vai fazer, então ele vai pôr os móveis que ele quer, a decoração que ele quer. Então ele que vai escolher. E aqui desse lado, que é a janela da churrasqueira, ele fez também o sócolo e ele comprou o piso. Ele foi na Leroy e achou esse piso barato e que ele gostou, como eu disse, a área dele. Então, ele mesmo já foi lá e instalou. Daqui para baixo vai a pedra e os armários. Não vai precisar de piso, mas essa parte já tá pronta. Essa janela também tá faltando, porque ficamos, ó... Ah, eu vou mostrar do lado de lá para vocês. Por que essa janela não tá pronta. E aí, eu vou lá do lado de lá da rua e mostro para vocês. Esse banheiro eu já tinha mostrado... que é o banheirinho aqui da área gourmet. E aí ele é o que é utilizado pelas pessoas quando elas vêm trabalhar aqui. Então, é um banheiro que é bem basiquinho. E a novidade aqui de baixo é a laje da piscina. Aí, essa laje a gente contratou uma equipe no começo do mês. Lembra que eu falei lá no vídeo de apresentação da volta que a equipe tinha que fazer, nós pagamos para fazer, eles não fizeram? Aí no começo do ano, que não começo do mês, no começo do ano a gente pagou outra equipe para fazer a laje da piscina. E também não deu, eles fizeram, mas não deu muito certo. Aí depois a gente contratou outra equipe para fazer as escadinhas e o muro de divisa, né? O muro que tampa a nossa área externa. Aqui tudo é guarda-corpo. A gente não tem necessidade de colocar muro, de subir o muro. Ali também não teria, viu, gente? Mas eu quis
Porque ali como a rua de descida, vocês lembram, né, que nos vídeos de início as pessoas viam aqui dentro. Aqui não. Aqui não dá pra ver. Só a vizinha que vai ver, mas... Então, preferi fechar aqui pra dar mais privacidade. E ali guarda-corpo, não sei se de alumínio ou de vidro. Ainda vamos decidir. Aí eu só vou virar aqui pra vocês verem a escada, que também tem ressalvas. Eu lembro, toda vez que eu vejo essa escada, eu lembro de Mayra Card. Porque no desenho, gente, que é o que a gente aprova, é 2 degraus. Aí me chega aqui e faz uma escada de 4 degraus, né? E aí eu falei, gente, olha o espaço que eu perdi. Se a gente tivesse visto que ia ficar uma escada de 4 degraus, a gente tinha elevado toda essa parte, né? Elevado essa laje, foi uma laje feita, e ela ficava só com 2 degraus, e aqui ficava tudo reto. Até lá, eu ia ganhar esse espaço. Mas enfim, né? As pessoas que eram responsáveis por nos alertar disso não alertou. Eu acreditei no desenho e depois que a laje já estava pronta, não tinha mais como mexer. Eu vou lá fora mostrar a parte externa de lá. E pra gente finalizar esse tour da parte de baixo da casa. Não, gente, ainda não mostrei aqui o corredor. Aqui o nosso corredor lateral, ele já tá quase. Eu já comprei umas plantinhas, que eu sou ansiosa. Comprei umas plantinhas pra colocar aqui. Essas outras a gente ganhou de Dia das Mães. Eu, minha mãe, minha sogra e minha irmã. E aí eu já plantei elas aqui. E no muro de divisa o Manuel fez essa textura. Que é uma textura rolada que chama. É uma textura que ele fez com argamassa mesmo. Deixa eu ver, aproximar aqui pra vocês verem. Passa argamassa com rolo, cabelinho de anjo. Depois passa uma espátula pra ela ficar mais lisa assim. E aí ele já fez em todo esse muro aqui. Eu achei que ficou ótimo, economizou, né, na tinta. E ficou muito legal. E aqui eu vi essa ideia na internet. Porque eu lembro que eu pedi pra deixar um pedaço aqui pra fazer um jardim. E depois eu fiquei pensando, ficou muito baixo. Primeiro, ficou muito baixo. Segundo, essa terra vai cair pra cá e o que a gente vai fazer? As plantas têm raízes profundas e tal. Aí eu tive essa ideia, eu vi essa ideia na internet de colocar uma fiada de bloco pra poder conter a terra, o jardim ficar alto. E aí o Manuel gostou, então já pôs o bloco aqui, já começou a dar o acabamento. Coisas também que ele tem que terminar. Aí eu vim mostrar essa lateral aqui pra vocês, porque é o motivo lá que eu falei da gente não ter a janela lá. Vocês lembram que eles deixaram, tá vendo aqui, tá até a marca, deixaram esse quadrado aqui de reboco sem fazer, né? E aí não tinha como colocar a pedra na janela. Aí nós contratamos, né, outra mão de obra, eles rebocaram essa parte, aí a pedra tá aí, né, já comprei a pedra para o Manuel poder instalar, para poder tirar a medida e fazer a janela. E aqui, a gente precisa fechar aqui, ó, tá vendo esse muro aqui, ó, tem que subir. Aqui é lá naquela escada, então tá muito baixo. Então aqui a gente tem que subir e fazer o muro certinho lá. Então tem bastante detalhe ainda aqui que a gente tem que fazer. E aqui o Manuel já começou a chapiscar. A gente decidiu que não vai rebocar aqui, não vai gastar dinheiro, pelo menos não agora. Aí a gente vai só chapiscar. E o Manuel começou a chapiscar aqui. Mas, gente, lá embaixo é um trabalheira para fazer. Ainda estamos estudando como vamos fazer. Nem as madeiras lá de baixo ele não conseguiu tirar. Então, essa é a parte 1 do Tour pela Obra 2026. Primeiro tour de 2026. E eu já vou subir, já vou gravar lá em cima. E vou deixar aqui em algum lugar para vocês clicarem para acompanhar a parte 2 desse tour. Espero que vocês tenham gostado. Esse tour foi realmente para matar a curiosidade. Mas se vocês tiverem algum ponto que viram, que quer que eu mostre, que quer que eu explique, deixa aí nos comentários que eu tento mostrar para vocês com mais detalhes. Um beijo e até o próximo.